Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa. Prazer tê-lo conosco, presidente. Prazer é todo meu, sempre muito bom poder estar aqui e comunicar, poder falar das ações da Câmara Municipal, do mandato do vereador, à nossa comunidade blumenauense. Vereador, apesar de já ter uma experiência do mandato passado aí, de ser membro da mesa diretora, hoje você é o presidente do Poder Legislativo, que realmente responde pela Câmara de Blumenau. Como está sendo essa experiência? Marcão, eu tive a felicidade, a grata felicidade do meu primeiro mandato, eu estou hoje no segundo mandato. No primeiro biênio, eu fui primeiro secretário, no segundo biênio, vice-presidente, que me deu uma certa experiência para começar esse segundo mandato, no primeiro biênio, como presidente do Poder Legislativo. Está sendo uma experiência muito exitosa. Eu estou, além de adquirir também essa experiência como gestor público, eu que sou formado na área de administração, que estou fazendo pós-graduação em gestão pública, gosto desta área, mas é importante também ter essa experiência prática. Estou muito feliz com essa nova experiência. Porque além do trabalho parlamentar, você ainda tem que tocar aí os destinos da Câmara de Vereadores de uma forma direta, né? Exatamente. Marcão, a Câmara Municipal, ser o gestor da Câmara com muita responsabilidade do recurso público, do orçamento da Câmara Municipal, lidar com os servidores da casa, ouvir os parlamentares e os seus assessores também nas demandas aqui administrativas da Câmara Municipal, toma muito tempo, evidentemente, requer mais disposição, requer mais tempo de trabalho disponível a essa questão da gestão do Poder Legislativo e também a gente precisa continuar com o trabalho de campo, com as visitas nas ruas. Eu tive a grata felicidade de, no meu primeiro mandato, ter sido eleito pelo Instituto Tiradentes por 3 anos consecutivos como o vereador mais atuante da cidade. É lógico que isso refletiu positivamente na nossa segunda eleição, de novo como vereador mais votado da cidade, mas enfim, agora como presidente da Câmara, a gente realmente precisa de mais dedicação no dia a dia, chega mais tarde em casa, Marcão, na prática é isso, acorda mais cedo ainda, chega mais tarde em casa, né? Eu que sou pai, que sou marido, às vezes a gente precisa chegar mais tarde em casa, não é fácil, quem está me assistindo é pai, tem família, sabe como é, mas é um investimento, é um tempo que a gente está dedicando, a gente não é vereador, nós estamos como vereador, política não é profissão, embora a função pública, parlamentar, ou quer seja no Poder Executivo, deve essa função ser encarada com muito profissionalismo, porém não é uma profissão no sentido de ficar ali ad eterno, a gente precisa realmente dedicar esse tempo como vocação, como para servir a população de Blumenau, a população que confiou a nós o estarmos aqui para poder, no dia a dia, servir e dar respaldo à comunidade. Bom, além do trabalho como presidente da casa, o senhor tem que acompanhar todo o trabalho que é feito pelas comissões legislativas, pelas comissões administrativas aqui do Parlamento e tem que cuidar do seu trabalho como parlamentar também, né? E nesse trabalho parlamentar, o senhor acabou apresentando aí um projeto que fala sobre pichações aqui na cidade de Blumenau, né? E, na verdade, é um combate, a instalação de um programa de combate às pichações aqui no nosso município, não é mesmo? É verdade, Marcão. No meu primeiro mandato, eu já havia apresentado esse projeto. Infelizmente, ele ficou barrado na CCJ. E com a onda Dória, o prefeito de São Paulo, nesse ano, que começou a falar com muita ênfase sobre a pichação, o combate à pichação, falando em cidade limpa, eu aproveitei essa onda para apresentar de novo aqui, para sensibilizar até mesmo os membros que estariam mais sensíveis, obviamente em virtude de o assunto ter vindo agora com mais força através do prefeito de São Paulo, que está fazendo um excelente trabalho. Eu reapresentei esse projeto, está tramitando, está nas comissões, e a visão é a mesma do prefeito de São Paulo, é cidade limpa. Todo cidadão de bem, Marcão, todo trabalhador, todo estudante, toda dona de casa vai querer vir para o centro da cidade, ou de ônibus, ou de carro, ou de bicicleta, ou
as pessoas que estão aqui na região central, caminhando pela cidade, todos vão querer ver uma cidade mais limpa, uma cidade agradável. O visual é muito importante, a limpeza é muito importante e não há de se admitir mais essas pessoas que andam sujando os patrimônios públicos ou privados, sujando, pegando tinta e pintando o muro, a fachada. Às vezes um proprietário vai lá com muito esforço, a gente sabe que o acabamento de um imóvel, a pintura é cara, não é algo barato. Depois do cidadão fazer todo esse investimento, vai um desocupado lá. Vandalismo puro, né? Exatamente, e faz essa pichação. Estudando o tema, Marcão, eu percebi que isso foi até matéria do Fantástico, da Rede Globo, que eles se dividem em tribos e eles concorrem, eles disputam os lugares mais difíceis de acesso, os prédios mais altos. Eles gostam de batizar o imóvel, eles gostam de ser os primeiros a fazer a pichação, a deixar a sua marca registrada, e a gente não pode admitir isso. E uma das maneiras de combater é através de lei, é pesando no bolso, é através de multa. E é isso que nós queremos implementar aqui na Câmara Municipal. Além, como você mesmo evidenciou aí, é um programa. Também olhar para aquelas pessoas, esse programa contemplar aqueles estabelecimentos que vendem o produto, essa tinta, e não vender de forma indiscriminada. Poder ter um cadastro, porque se um menino de 15 anos, 14 anos, vai comprar uma lata de tinta que comumente é usada para pichação, ora, há de se fazer um cadastro, precisa haver essa responsabilidade também do vendedor, ter um cadastro com o CPF, porque daí fica fácil também da polícia fazer esse rastreamento e ver para que está sendo usado esse material. Então, na prática, como funciona este programa? As pessoas, a polícia militar, e isso é muito importante, o cidadão, acho que nós só vamos vencer a criminalidade, só vamos vencer o vandalismo a partir do momento que cada cidadão se der conta de que ele é responsável pela cidade. Ele é dono da cidade. Às vezes, quando a gente passa por um patrimônio público, a gente pensa assim, isso aí não é de ninguém, ou um terreno público, isso não é de ninguém. Muito pelo contrário, é nosso. O espaço público, a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, as escolas, todos os equipamentos, prédios e ambientes públicos são do povo. Então, cada um tem que ajudar a fiscalizar. Hoje, todas as pessoas andam com o celular na mão, que tem câmera para filmar ou tirar foto. Então, essas pessoas podem fazer uma filmagem. Hoje, a Polícia Militar tem um trabalho muito interessante. Participei já da instalação de alguns desses aqui na nossa cidade, que é o programa Vizinho Solidário, projeto Vizinho Solidário. Um vizinho ajuda a cuidar da casa do outro. Eles têm grupos, inclusive, no WhatsApp, e através desses grupos eles conseguem fazer esta fiscalização. Então, partindo desse princípio, a Polícia Militar é responsável e cada cidadão blumenauense pode fazer a sua parte. Eu acho que assim a gente vai conseguir ter uma cidade mais limpa e combater a pichação na nossa cidade. Olha, bacana esse projeto, viu? Ele foi colocado, acrescentado à lei, como é que está o trâmite dele? Está tramitando ainda, ele foi para a CCJ, novamente voltou para o vereador, no caso para o proponente que fui eu, para que eu fizesse algumas adequações. Eu atendi a recomendação da nossa Procuradoria, voltou para a CCJ, está tramitando na casa ainda. Estou muito otimista, fiz defesa na tribuna desse projeto, os vereadores são sensíveis também à causa e eu acredito que nós vamos conseguir implementar mais esse projeto importante na nossa cidade. Olha, o trote solidário, né, acontece aqui nas universidades e o senhor acabou estabelecendo uma lei, colocando uma lei para ser apreciada aqui no parlamento que trata sobre esta questão. Na verdade, o senhor quer extinguir o trote nas universidades? Exatamente. Existe também, Marcão, até para as pessoas que me assistem poderem fazer essa diferenciação, existe um termo também que é o trote solidário. Talvez nem caiba, né? Não combina, porque a palavra trote ela já tem um sentido pejorativo. Sim. Mas existe também o trote solidário. Esse trote nós queremos incentivar, nós queremos banir aqueles que promovem como é que eu posso dizer, a ofensa ao estudante, aquele que está chegando na universidade, ele chega muitas vezes e ele é recebido
com alguém raspando o cabelo dele, alguém sujando a roupa dele com ovo, né, com alguns alimentos, enfim. E houve um caso em Blumenau que é muito emblemático, foi transmitido inclusive aqui nos nossos canais de televisão da nossa cidade. Um adolescente, ele foi forçado a beber, né, portanto bebida alcoólica, até entrar em coma, Marcão. É esse tipo de coisa que nós queremos terminar, acabar aqui na nossa cidade. Nas universidades, no interior, no espaço interno das universidades, isso já é proibido. Esse caso que eu citei, desse adolescente, ele foi feito em uma via pública, nos logradouros públicos, Sim. E é isso também que esta lei quer atingir. E as pessoas podem ter a oportunidade de fazerem os trotes solidários, como algumas universidades do nosso país promovem. Por exemplo, pegar os estudantes e levarem para doação de sangue. Evidentemente, aqueles que é permitido, que é possível, que está de acordo com o peso, enfim, vão lá e fazem a doação de sangue. Fazem visitas nos asilos, fazem visitas em algumas entidades, clube de mães, enfim. Desta forma, possam adotar um animal de estimação, possam fazer como foi feito aqui, e um colega vereador até trouxe isso para a tribuna e também incentivou, fizeram levando alguns veterinários para fazerem atendimentos a animais, a pessoas que levaram, pessoas que não têm condições, enfim, de pagar, de custear um exame, por exemplo, foram lá e foram atendidos. Isso nós queremos fazer. Agora, é inadmissível, você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo nesse momento, vocês vão de convir comigo. Um adolescente sendo o seu filho, por exemplo, que você com muito trabalho, né, e com muito prazer leva e paga a mensalidade, paga a matrícula numa universidade, você não quer certamente o seu filho sendo submetido a essa situação vexatória, humilhante e, neste caso, poderia ter levado o adolescente à morte, Sim. porque ele chegou a entrar em coma por causa desse trote violento que foi feito. Então, o trote universitário nos logradouros públicos de Blumenau é proibido. Se essa lei for aprovada, ainda não foi aprovada, será proibido em nossa cidade. A Polícia Militar tem um papel muito importante na fiscalização também. A Polícia Militar, o cidadão de bem, tem sempre o policial militar como herói. E nós sempre depositamos nossa confiança nessa classe, no policial. Então a gente espera que eles nos ajudem também fiscalizando o próprio poder público municipal. E eu repito, cada cidadão pode ajudar a combater isso, a fiscalizar. Nós não podemos admitir que os nossos estudantes, os nossos jovens... Aliás, Marcão, a bebida alcoólica hoje, o consumo desenfreado da bebida alcoólica e o uso de drogas hoje é uma problemática que Sim. o Estado precisa vencer, que a cidade precisa vencer, que o país precisa vencer. E nós não podemos admitir que uma criança, um adolescente, inicie nesse submundo das drogas, do consumo de bebida alcoólica, ele ingresse exatamente através dessa violência de um trote. Tá certo. Ô vereador, o senhor tem, como presidente da casa, tem batalhado bastante e criado condições aí para que a Câmara de Vereadores coloque para a sociedade tudo o que acontece aqui dentro com muita transparência. E o mês de maio está aí, está chegando, e será o mês da transparência. Eu quero tratar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, que é o presidente do Poder Legislativo. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos conversando aqui com o presidente do Poder Legislativo, vereador Marcos da Rosa. Vereador, o senhor tem batalhado bastante aqui na Câmara de Vereadores como parlamentar e como presidente desta casa, né, com relação a avanços na transparência. Uma das suas primeiras determinações como presidente desta casa é justamente fazer com que as informações sejam abertas e liberadas a todos. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desses avanços aqui na Câmara de Blumenau.
É muito bom falar sobre esse assunto, sobre esse tema, transparência. A administração pública, ela tem um regramento e dentre muitas situações, como por exemplo a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, a transparência também é um fator determinante e que tem que fazer parte da administração pública. E nesse sentido, nós estamos e já tivemos alguns avanços nessa nossa gestão. Por exemplo, Marcão, e é nosso interesse, isso que é importante. Eu como presidente, provoquei a mesa, provoquei os senhores vereadores, ou seja, comecei a falar sobre esse assunto para que a gente avance ainda mais e para que a gente tenha já conquistado ainda mais nessa questão, nesse tema de transparência. Por exemplo, nós agora estabelecemos aqui na Câmara Municipal a licitação transmitida pela TV Legislativa. Ou seja, a dona de casa que nos assiste, que assiste a programação da Câmara Municipal, da TV Legislativa, às vezes não sabe nem o que é uma licitação. Como se dá uma licitação? Como é o regramento de um processo público licitatório? Agora ela pode, inclusive, assistir aqui na Câmara Municipal. E nós tivemos já, por exemplo, foram 3, se não estou equivocado, 3 licitações transmitidas aqui pela Câmara Municipal. Uma delas, nós tivemos a redução do contrato de cerca de R$50 mil no ano. Então, isso também é um mecanismo importante, porque a gente promove aqui a redução dos custos da Câmara, a gente torna isso também conhecido da população, porque o gestor público, Marcão, que faz as ações, que promove as suas ações com responsabilidade, com austeridade, ele quer que a população saiba disso. Então não tem por que esconder. Então o que a gente quer é isso mesmo, é avançar na questão da transparência. O mês de maio agora é, no Brasil, o mês da transparência. Nós vamos promover, inclusive, uma audiência pública lá na OAB. Certo. Vamos levar aqui os nossos procuradores, os nossos servidores, os nossos técnicos de TI, de tecnologia de informação, para poder também... Essas pessoas vão estar à disposição, atendendo lá a OAB, todas as pessoas, a comunidade de um modo geral, o Ministério Público com certeza estará presente. Nós vamos explicar para a população, para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade, como ter acesso aos gastos da Câmara. Hoje nós estamos estabelecendo também, Marcão, não havia, agora já está disponível, quanto o vereador Marcos da Rosa gastou por mês. Com o que gastou? Eles podem entrar e eles podem verificar isso. E é uma forma muito rápida, né? Muito prática, né? Porque você só vai clicando, os links vão aparecendo, você vai no link que você deseja, vai clicando e vai avançando. Exatamente, né? Muito didático, muito fácil. É isso que nós queremos, facilitar cada vez mais. Por exemplo, o vereador que você que me assiste votou, em quem você depositou a sua confiança. Ele tem aqui, alguns já abriram mão, outros usam um veículo para sua atividade diária, para atender a população, para participar das reuniões na comunidade, mas você quer saber aonde ele está com esse carro. Você pode também ver isso em tempo real. Nós colocamos isso aqui, Marcão, um rastreador. Então você tem acesso, você sabe onde está o vereador e você tem também discriminado o gasto mensal desse vereador no site de transparência, no portal de transparência. Isso é muito importante. Eu acho que a política avançou muito nos últimos anos nesse sentido de fiscalização. Nós não podemos, Marcão, fugir dos grandes debates, dos grandes temas da atualidade, do que está acontecendo no cenário político. E eu acho que nós vamos combater a corrupção, Marcão. Nós vamos vencer esse câncer que assola o nosso país através da fiscalização, da participação da comunidade. E a partir do momento que os gestores públicos exercerem esta função, essa vocação, com muita responsabilidade e transparência. E nesse sentido nós estamos avançando e queremos continuar avançando como gestor público, como presidente do Poder Legislativo Municipal. No caso ali da licitação ao vivo, ela poderá ser assistida através da TV Legislativa e também pela internet, né? Exatamente. A ideia é fazer com que essa negociação ela ocorra o mais aberto possível. Ou seja, se está aberto, está ali para todo mundo ver,
né? Não tem porquê, porque geralmente as pessoas falam assim, mas lá tem roubalheira, sabe, via de regra, é importante que as pessoas compreendam que tem agora esse espaço para que elas possam acompanhar ao vivo, não é mesmo? É verdade, Marcão, esse mecanismo de fiscalização e de acompanhamento por parte da nossa população é muito importante. Acabei de falar aqui com o Leozinho, que é o nosso câmera, e ele pôde me dizer também que as pessoas, de repente, até não tiveram a oportunidade de assistir, mas querem saber como aconteceu. Como aconteceu a licitação? Eles podem vir aqui e solicitar a gravação, inclusive, que você vai poder ter acesso mais do que nunca. A população precisa fazer a separação do joio e do trigo. A população precisa acompanhar o parlamentar, o prefeito, o deputado, enfim, aquele em quem ela depositou a sua confiança. Precisa acompanhar o seu trabalho diário, se está tratando o dinheiro público com austeridade, se está dando resultado. Marcão, vou fazer aqui, o povo brasileiro conhece bastante de futebol, por exemplo. Nós temos que acompanhar o que aquele zagueiro, o que aquele atacante, o que ele está fazendo. Ele está fazendo jus, a confiança, ele está valorizando, ele está respeitando a sua torcida, ou será que ele tem que ir para o banco? Ou será que ele precisa... Ele tem que ser banido do clube. É assim que tem que acontecer também na vida pública. Tem que acompanhar o trabalho do vereador. Tem que ver se ele está gerando resultado positivo ou ele está só gerando despesa para o município. Isso é muito importante. E também, Marcão, e você, cidadão blumenauense que me assiste, poder fazer a separação. Não coloquem todos na vala comum. Saiba o que o vereador, o que o parlamentar, o que o político está fazendo hoje através do portal de transparência, aqui nós temos uma facilidade, temos a TV legislativa, temos também através das nossas redes sociais diariamente, Marcão. Eu gosto de diariamente propor alguma coisa, é lógico, ou melhor, publicar alguma coisa, o que a gente fez, o que a gente está fazendo. Todos os dias, como gestor aqui também do Poder Legislativo, todos os dias eu estou aqui, todos os dias eu faço dezenas de atendimentos. A gente não publica todos, até para não expor, porque algumas pessoas vêm aqui, querem falar de alguns assuntos, fazem algumas denúncias, enfim, a gente não coloca todas as pessoas ali na nossa página, às vezes a gente preserva, enfim, mas a gente faz todos os dias muitos atendimentos aqui na comunidade, faz vários encaminhamentos, muitos projetos de leis importantíssimos para a nossa comunidade, que garantem mais segurança, que garantem mais economia para o nosso município, mais resultado no dia a dia, isso que a população espera da classe política. Vereador, o senhor determinou aí um apoio incondicional por parte do parlamento ao Maio Amarelo que está chegando aí, né? O Maio Amarelo hoje é uma ferramenta muito importante que nós temos de levar paz no trânsito, né? Hoje há muita violência, muito desrespeito e a Câmara Municipal, inclusive, através da Escola do Legislativo, tem ajudado na formação de multiplicadores de boas práticas para o Maio Amarelo. Vamos participar de todas as ações. Eu repito, o Poder Legislativo aqui já foi sede de palestras. Quero agradecer a parceria, né, aos nossos servidores da Escola do Legislativo, ao Neves, aos Consegues. O Neves é o agente civil, policial civil, aposentado, mas que continua fazendo esse brilhante serviço voluntário para a nossa população, aos Consegues, a Polícia Militar também sempre nos apoiando, ao nosso Executivo Municipal, aos vereadores que nos apoiam também. Eu acho que o Maio Amarelo, às vezes, Marcão, as pessoas não conseguem perceber o quanto é importante essa prática. Eu estava em uma palestra exatamente com o Neves e rapidamente aqui, até para os nossos telespectadores entrarem nesse espírito e entenderem, ele disse o seguinte, numa destas palestras, ele disse assim, fechem os olhos e imaginem nesse momento, pensem na pessoa, tentem visualizar a pessoa que vocês mais amam. Eu pensei, poxa, fechar os olhos aqui, mas a gente fez esse exercício, nós fechamos os olhos, é lógico, eu pensei na minha esposa e de repente alguém pensou em um filho, em uma filha, enfim, e ele disse, agora imagine um carro vindo na contramão ou desgovernado e atropelando essa pessoa. Agora imagine que esse motorista, ele estava embriagado. O que você gostaria de fazer com esse motorista? Então, isso nos chama a uma reflexão muito séria
há uma responsabilidade muito séria, porque o veículo que o cidadão usa, Marcão, ele pode ser transformado em uma arma. Se ele exceder a velocidade, se ele não respeitar as regras de trânsito e principalmente se ele beber antes de dirigir. A bebida alcoólica já é um mal, infelizmente, eu costumo dizer que é uma droga legalizada. Sim. Infelizmente, algumas pessoas, de forma tão irresponsável, bebem e pegam esse veículo. E hoje nós temos muitas pessoas que foram ceifadas, Marcão, na sua tenra idade, tinham um futuro brilhante pela frente, mas foram ceifadas por uma irresponsabilidade dessa. Outros estão hoje num leito de hospital, muitos estão hoje em uma cadeira de rodas em virtude da irresponsabilidade, da violência com que muitas pessoas lidam com o trânsito. Então a Câmara apoiará integralmente. Certamente. Vereador, para encerrar, 1 minuto para encerrar, cenário político, estadual, municipal, federal, nós estamos assistindo aí delações premiadas, com muita perplexidade, né, codinomes sendo colocados aí ao vento, codinomes de pessoas, inclusive ligadas aí à política municipal. Qual é a reflexão, de que forma o senhor está acompanhando tudo isso? A reflexão, Marcão, que eu faço, eu acredito que todo cidadão que nos assiste deveria fazer também. Eu assisto tudo isso, vejo toda essa vergonha que tem acontecido no nosso país com tristeza e com vergonha, porque nós que somos cidadãos de bem, que nos esforçamos no dia a dia, a gente se esforça para alcançar uma posição, para poder servir a comunidade, se prepara, a gente vai lutando para vencer na vida. Assiste, certamente, todas essas pessoas assistem envergonhadas e com tristeza. Porém, eu olho o futuro com muito otimismo. É muito bom que isso esteja acontecendo. É muito bom que a sujeira esteja aparecendo, porque daí, Marcão, ela pode ser limpa. Porque o nosso Ministério Público está de parabéns, merece todo o nosso apoio. O Judiciário precisa ter a confiança do povo brasileiro. A corrupção ela não pode atingir o poder judiciário, a instância maior do poder judiciário, que são lá os ministros, eles precisam, fica aqui a dúvida sempre, né? Porque muitos desses ministros, eles são indicados por cargos, são indicados por políticos, pelo presidente da República. Por exemplo, o ex-presidente Lula indicou alguns, a ex-presidente Dilma indicou alguns desses ministros e acaba passando uma certa desconfiança. Mas nós precisamos ser otimistas, precisamos fazer uma limpeza, eu repito, separar o joio do trigo. Desta forma, nós vamos poder construir um país melhor. E eu deixo a dica para todos os que me assistem. Você que é cidadão de bem, você que se julga uma pessoa honesta, participe do processo político do nosso país, porque só assim nós vamos conseguir promover as mudanças necessárias. Vereador Marcos da Rosa, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. Muito obrigado, Marcão. Sempre um prazer estar aqui no Fala Vereador e poder sempre falar das nossas práticas, das nossas ações à comunidade blumenauense. Ok, sucesso. O vereador Marcos da Rosa foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Voltamos a conversar com outro parlamentar blumenauense na semana que vem. Um abraço a todos, até lá.